Nós temos a grata satisfação de abrir esta série de entrevistas aqui no blog Notícias e Mais com o ex-prefeito de Campo Formoso, ex-deputado estadual, liderança política dentro do município e no estado da Bahia, Dr. José Joaquim de Santana. Doutor Santana, neste bate-papo que nós convidamos o senhor para participar conosco aqui no blog Notícias e Mais, de início eu queria perguntar para o senhor foi prefeito de Campo Formoso por 3 mandatos. Hoje, com a experiência, maturidade, conhecimento que o senhor tem, qual é a avaliação que o senhor faz desses 3 mandatos em que o senhor foi prefeito de Campo Formoso? Inicialmente, eu quero agradecer a forma com que o seu blog Notícias e Mais me distingue em vir aqui à minha modesta residência para me entrevistar, já quando eu estou descendo a ladeira no ocaso da vida e até tentando por todas as formas me afastar da vida pública, tá certo? A verdade é que a idade nos dá experiência na medida em que nos tira a vitalidade, tá certo? Eu peguei a prefeitura a primeira vez em 1983, foi um mandato de 6 anos, tá certo? Um mandato de 6 anos em que eu pude desmistificar muita coisa. Nesse tempo, a prefeitura era uma prefeitura com muito menos recursos, que esses recursos maiores das prefeituras foram estabelecidos a partir da Constituição de 1988. Então eu lidei com um município muito maior, que tinha um Burana, e portanto com uma limitação na coisa mais necessária que eu achava para Campo Formoso, que era a educação. Os professores eram quase todos leigos, recebiam uma miséria, fingiam que trabalhavam, tá certo? A questão de que você não tinha estrada, você não tinha energia no interior, você não tinha escolas, você não tinha nada, afinal de contas, Campo Formoso. E eu pude, nesse tempo eu tinha muita vitalidade, muita coragem, muita coisa, e fui fazendo as amizades, estabelecendo uma coisa que a prefeitura nunca tinha, que foi um departamento de projetos, chamando as pessoas para me ajudarem, exatamente em função do mérito que cada uma tinha, tá certo? E estabelecendo um rigor enorme na gestão dos recursos públicos, certo? E isso chegou a me catapultar, vamos supor assim, até para ser deputado estadual. Eu saí daqui de Campo Formoso com uma votação naquela ocasião que era inédita, quase 10 mil votos, para ser deputado estadual, em função do que a gente fez na ocasião. Uma coisa, por exemplo, você não tinha água em lugar nenhum, e naquele tempo a prefeitura, apesar dos recursos, eu consegui comprar uma máquina, uma rotativa pneumática, e furei somente com essa máquina mais de 200 poços tubulares em Campo Formoso, minimizando bastante a questão da falta de água, que é o elemento essencial à vida, tá certo? E isso me granjeou um apoio popular muito grande, até porque a diferença de muitos prefeitos que deixam para visitar o interior no último ano, pretendendo uma reeleição, eu andava para toda parte. Tá certo? Tive até problemas aqui em casa, que a mulher disse: você não para mais em casa porque você deve estar fazendo alguma coisa errada por aí. Tá certo? Mas na verdade era realmente um pique de trabalho que ainda a juventude que eu tinha em mim me permitia fazer, né? E sobretudo porque me dava a alegria de estar realizando alguma coisa positiva por minha terra, tá certo? E eu, na verdade, eu não queria ser, porque já estava fazendo uma carreira na Ferbasa e tive que solicitar uma permissão resistente do Zé Carvalho, que queria me colocar na diretoria comercial da empresa, tá certo? Mas eu já tinha dado a palavra e tal, acabou ele também me ajudando bastante da coisa aqui, sobretudo na parte de educação, quando a gente formou a escola
de formação dos professores rurais, dos professores leigos em Torrões, se antecipando até a um programa que veio do governo federal com essa mesma função. Nós fomos pioneiros aqui em Campo Formoso e fizemos aquela escola com um bocado para formar 20 professores de cada vez e tivemos um sucesso enorme. Depois, quando a gente foi ver como é que estavam as salas de aula, como é que estava a frequência dos alunos, como é que estavam, o aprendizado das pessoas, isso foi muito gratificante para mim, né? E de modo que você diz que a política é um negócio envolvente demais, aí o que é que acontece? Eu passei de prefeito a deputado, depois da segunda vez, daqui a pouco me chamam para prefeito de novo, porque a coisa estava degringolando aqui, ninguém fazia mais nada. E aí passei parte da minha vida fazendo política e hoje eu me sinto realizado, entendeu? E não quero mais entrar, porque tudo que eu pensei em fazer, quase tudo, as obras ficaram. Como é que o exemplo nem tanto? Porque eu dei um exemplo de honestidade, de integridade, de seriedade na condução da coisa pública. E isso, infelizmente, não foi seguido pelos meus sucessores, pelo menos na expectativa que eu tinha da força do exemplo que poderia ser tomado, né? Com toda essa sua experiência na área política e também no setor privado, se o senhor tivesse que fazer alguma coisa em termos de administração, em termos de formação de grupo, em termos de formar cidadãos que pudessem sucedê-lo, o que é que o senhor teria feito? Eu teria ficado na vida privada, porque você chega à questão política e a administração da coisa pública, ela é muito mais complicada. Por exemplo, eu consegui, quando na minha segunda gestão, era o governo que antecedeu Fernando Henrique Cardoso, no governo Fernando Henrique Cardoso, deputado Zé Carlos, aleluia, eu estava sem uma máquina, porque o meu antecessor, tinha sido o prefeito Pedro Gonzaga, ele praticamente não quis utilizar o meu processo de construção, de usar poços artesianos para abastecimento do município do interior, que você sabe que ele fica, a grande maioria, no Vale do Salitre. Essa parte nossa aqui, de apenas 700 km², fica no Vale do Itapicuru. O resto é Vale do Salitre. São terrenos sedimentares e com uma reserva de água subterrânea muito grande, né? Tanto que eu furei esses 200 poços, o Salomão furou uns 40, depois entrou o Pedro, simplesmente ele usou os caminhões que tinha aí com outra coisa, tirou o motor, tirou o pneu, tirou porta, tirou a coisa toda, acabou meter as coisas todas. A máquina ficou irrecuperável. Mas aí eu consegui, no segundo mandato, o Ana Aleluia me arranjou uma máquina do Denox e eu recuperei a máquina, estava quebrada, e fiz novamente um trabalho de construção de poços, da água para o interior, essa questão. E aí entrou o Lula, em janeiro. Em fevereiro, o PT me tomou a máquina em pleno funcionamento e hoje levaram lá para onde eu tirei, no açude do Comandarova, onde ela até hoje virou sucata. Não furou mais nem poço, ela foi rodando. Eu recuperei e ela saiu daqui rodando para lá para o açude de Comandarova. E lá ela está lá, um bolo de ferro velho. Até pelo menos o ano passado ela estava lá, sem furar nunca um poço, simplesmente para não deixar eu crescer. É o que estão dizendo. Não sei se você foi quem me falou, que alguém teria dito que não pode deixar o Bolsonaro trabalhar, porque senão ninguém ganha a eleição para ele, porque o povo vai ficar todo com ele, porque o povo gosta de trabalho e gosta de carinho. E eu dei as duas coisas, tá certo? Dei as duas coisas, em detrimento da privacidade, da minha privacidade, da criação dos meus filhos, do carinho que eu podia ter dado e da assistência maior. Quem ia, a Madali foi quem se encarregou praticamente da educação e da formação dos meus filhos, porque eu não tinha tempo. Eu era FEBASA, prefeitura, FEBASA, às vezes alternadamente, às vezes concomitantemente, e graças a Deus ela desenvolveu esse trabalho muito bem. Meus filhos estão todos eles bem, todos eles são homens de bem, e estão, como é que se sobressaindo nas profissões que abraçaram. Doutor Santana, hoje a gente ouve muito os gestores
falarem que não tem recurso, que não tem dinheiro, mas a gente percebe que houve uma evolução. O comércio cresceu, mudou a relação município com o Estado e com a União, e empresas chegaram ao município. A gente percebe uma crescente em todos os sentidos. Mas não só Campo Formoso, outras cidades, os gestores reclamam muito que não há recurso, não há recurso. Pela experiência do senhor, que o senhor viveu essa época justamente fazendo esse relato de que tinha que, às vezes, improvisar, administrar desse jeito assim, é verdade isso mesmo? Pela experiência do senhor, há recurso ou falta recurso para os municípios? Olha, há uma diferença. Por exemplo, a mim não faz sentido que o senhor do Bonfim tenha um orçamento na casa de 10 milhões, 11 milhões de reais por mês, em função do tamanho da cidade. E Campo Formoso tenha 20 milhões de receita mensal hoje em dia. Está evidentemente que qualquer queixa do prefeito de senhor do Bonfim, que é do PT, e eu fique claro aqui que eu, embora não tenha nada de pessoal contra o Carlinho, não gosto do PT, uma queixa do Carlinho de falta de recurso é muito mais justificável do que uma queixa da prefeita Rose de que não tem recurso, porque ela tem praticamente o dobro da receita de Bonfim, entendeu? Com 20 milhões em função principalmente de Bonfim, sempre Campo Formoso sempre teve alguma coisa, uma mini cromo, já tivemos duas, quando tinha a Baia, tá certo? O Campo Formoso foi grande beneficiário dessa questão de esmeralda, dessa coisa toda. Na ocasião em que eu fui prefeito, eu percebendo das coisas, eu trouxe para cá com muita esperteza, vamos dizer assim, com muito trabalho e com a amizade que eu tinha, a Justiça Federal para Campo Formoso. Até hoje o pessoal de Bonfim se queixa de mim com relação a isso. Eles dormiram no ponto e eu peguei, que seria naturalmente, o senhor do Bonfim é sério, da Justiça Federal, pelo tamanho da cidade, pela função de centralizadora que já existia na área estadual, na questão de governo estadual, era um centro regional, e eu deslocamos isso para cá, e essa, por exemplo, essa foi mais uma coisa. Campo Formoso trouxe aqui 30 e tantos municípios para cá, em função da Justiça Federal. Tá certo? Agora veio, depois você chega e você pega a coisa de uns 5 anos para cá, aquele Vale do Salite já perfurado, onde o sujeito descobriu o tomate, e esse tomate foi, a produção de tomate de Campo Formoso melhorou a vida de muita gente, até que as práticas erradas de agricultura fizeram com que esse pessoal esteja empobrecendo de novo. Mas empobrecendo, já tem uma casa melhor, já tem um carro, muitos têm caminhão, muitos têm alguma coisa, quer dizer, sobrou alguma coisa dessa agricultura errada, que eu estou lutando para ver se a gente traz gente de Israel para cá, para ensinar o pessoal a plantar, a usar a terra, a fazer aquela rotatividade de culturas, manter a terra produtiva como se faz na Europa ou lá no Oriente Médio há milhares de anos, tá certo? Aqui não, aqui hoje você planta tomate e, por exemplo, 1000 pés de tomate estão produzindo 200 caixas, quando no começo chegava a mais de 500 caixas a cada 1000 pés de tomate, tá certo? Porque hoje tem uma praga que já tomou conta de tudo. Não tem um agrônomo. A única pessoa que vai dar orientação em Campo Formoso com referência à produção de tomate é um cidadão de Antônio Gonçalves, gente muito boa, meu amigo, Luiz, que pelo contrário é comerciante, ele não tem informação para esse tipo de coisa, é um curioso e também um homem que está vendendo para ganhar dinheiro, para sustentar a família dele e que vai para tudo quanto é canto vender os produtos que eu não sei se são os adequados em função da falta de especialidade. Não estou dizendo que ele seja uma figura desonesta, pelo contrário, eu respeito ele pelo trabalho que ele faz, é incansável, entendeu? Mas está longe de ser um agrônomo, de ter uma experiência nacional e muito menos internacional para poder fazer com que o pessoal plante melhor. Aí vem mais outra coisa, daqui a pouco o Campo Formoso vem e pega a energia eólica. Essa energia eólica, há de se convir que ela foi dessas coisas que eu citei todo o negócio que está preparando em função dos recursos o Campo Formoso próspero do futuro. Porque essa renda de 20 milhões hoje, dentro de 2 anos e meio, será 50 milhões de reais por mês.
Porque tem 5 parques em construção em Campo Formoso e só tem 3 funcionando. Então seriam 8 parques que vão produzir mais de 1 gigawatt de energia. Energia muita mesmo. E na Bahia, eles esperam que apenas Jacobina possa produzir 5,5 giga. Tá certo? Campo Formoso seria o segundo produtor de energia da Bahia. Mas esse dinheiro vem aqui, sobretudo em forma de ICMS ou do imposto que for, estão falando em reforma tributária agora que vai trazer isso. E olha que eu digo o seguinte, tudo isso vai depender da prosperidade, inclusive, dos prefeitos que o povo vai eleger. Entendeu? Eu tive uma entrevista com a prefeita, pedido de uma pessoa que eu admiro muito, que se dependesse de mim já seria prefeita de Campo Formoso, que é a Dora Hildes do hospital, tá certo? E ela me pediu que recebesse a prefeita que queria mostrar os planos dela para o mandato subsequente, agora que ela seria candidata, embora haja contestações sobre se ela pode ou não ser candidata. E os planos para o futuro que ela queria me passar se resumiu a criação de um museu que estabeleça a memória e a história de Campo Formoso. Mas precisamos de muito mais. A educação de Campo Formoso está uma bagunça total. Tá certo? A saúde de Campo Formoso está toda em cima do Hospital São Francisco. Tá certo? Que só recebe R$108 mil para sustentar tudo. E eu vou dizer aqui, não fui autorizado, mas eu tive uma pequena ajuda para conseguir. Pela primeira vez, o hospital precisou de um empréstimo para pagar a folha de pagamento, de 13º salário, tá certo? E é a primeira vez que isso acontece, em função de que as ajudas são pequenas, a prefeitura pouco ajuda, o hospital são R$108 mil por mês. Ou ainda, na questão da saúde, que é essa que eu acabei de falar, e, sobretudo, na questão da agricultura. Não existe. A Secretaria de Educação, algum dos senhores sabe quem é a Secretaria de Educação do Campo Formoso? Eu não sei. Então, tem a menor importância a Secretaria de Agricultura numa população que já foi 2/3. Hoje está quase metade morando na cidade e metade no interior. Mas a 2/3 da população, até pouco tempo atrás, vivia no campo. Essa aqui hoje está vindo para a cidade. E isso está crescendo a cidade, mas vem aquelas consequências danosas, que é a questão da droga, é a questão da pessoa pedindo dinheiro na rua, da pobreza, do lugar onde o sujeito tem um lugarzinho para dormir, mas não pode criar uma galinha e não sei o que, entendeu? Isso junta para aqui e é um problema mais também que os administradores têm que resolver. Por isso tem que ser gente séria, gente de direito, gente competente e gente de bom caráter, que queira realmente ter idealismo de servir a Campo Formoso e não me enriquecer. Pouco menos de 4 anos foi inserida na assistência técnica rural gratuita no município de Campo Formoso. O município, em boa parte, custeado esse modelo de agricultura, em boa parte custeado pelo governo do estado. Na sua visão em relação a Campo Formoso, isso ainda não é suficiente para alavancar a economia voltada para a agricultura familiar, até mesmo, posteriormente, o agronegócio poderá ser fortalecido a partir do que é trabalhado dentro desse modelo de assistência técnica rural gratuita no município de Campo Formoso? Olha, eu acho que isso ainda está no plano da ideia. Porque eu não vejo, por exemplo, quando eu vejo uma reunião com agricultores, eu vejo reuniões que estão sendo feitas por uma firma que é, como é que se diz, agregada à Electricité de France, que está fazendo um parque eólico, ou a Casa dos Ventos, ou então aquelas reuniões que o João Barreto faz aí sobre criação de bodes, sobre agricultura, sobre um tanto de coisa, por conta do Senai, tá certo? Ainda não vi um técnico do governo do estado, pelo menos ali na região onde eu vi, eu não vi melhoria nenhuma. Pelo contrário, hoje eu vejo que os poços tubulares de Irecê secaram
e as pessoas vieram para aqui fazer agricultura ali na região de São Tomé e furaram poços com mais de 200 metros de profundidade e que acabou resultando na falta de água para o povoado de São Tomé e para todos os poços de 60, 70, 80 metros que secaram todo em função da água. Está lá embaixo e se via o pessoal de fora que chegou. A coisa, porque tudo isso decorrente de iniciativa privada, de competição, e é uma competição de um pessoal muito mais experiente que é o de Irecê, que lá foi um polo de produção que teve assistência do governo, mas que finalmente, depois de crescer tanto em produção de feijão, de um monte de coisa que se produziu em Irecê, os poços secaram. E aí é uma consequência climática do regime de chuvas que diminuiu bastante nos últimos 10 anos, mas eu ainda não vi consequência nenhuma. Eu vejo, tenho até um certo respeito pelo governador atual, Rui Costa, tá certo? Mas acho que ele é muito bom para fazer estrada, é muito bom para dar dinheiro para calçamento, é muito bom para dar dinheiro para jardim, para a recuperação do centro cultural, agora está cuidando aqui de uma lagoa, para esses problemas, mas essas questões fundamentais de água, de educação, de agricultura, sobretudo, uma série de coisas que são fundamentais, eu não vejo, né? Inclusive, só para fechar esse raciocínio, né? Vamos para exemplos. Caprinovicultura, uma cidade vizinha aqui, Gavião, tem lá uma balança onde os produtores chegam com seus animais, pesam, rapidinho negocia, leva. Aqui em Tiquara, o cidadão tira o seu animal, digamos o bode, de um carro, coloca no chão. Se vendeu, vendeu. Se não vendeu, ele com sacrifício coloca de novo em cima do veículo e há muito tempo negociando debaixo de uma aroeira, né? Ou seja, os gestores não têm essa visão de fazer uma organização, um curral organizado, uma balança para valorizar esses produtores rurais. Isso também tem na questão da produção agrícola, né? A produção aqui vai ser vendida em Juazeiro. Tudo nesse sentido, ou seja, falta mais apoio, valorização do produtor rural. Mas sem dúvida, a gente começou a fazer o trabalho pela base, pela a oferta do básico que era a água, né? Isso a gente fez e isso pegou a questão. Você imagina outra coisa, o gado aqui em Campo Formoso tinha muito gado, porquinho, tá certo? E o gado sofria muito com duas coisas no meu primeiro mandato. Duas coisas, a fitosa, raiva, além da seca, né? Vamos dizer, 3 fatores. Tá certo? Mas ninguém vacinava os animais. Quando o gado era atacado por uma dessas doenças, felizmente a fitose sumiu daqui há mais de 20 anos, tá certo? Mas o morcego está aí. Então, e depois o que dizimou mesmo o rebanho foi a seca, tá certo? Campo Formoso hoje não tem 20% do rebanho bovino que tinha, mas a pessoa, eu montei equipes aqui na minha primeira gestão para vacinar todo o rebanho de Campo Formoso contra a raiva. Tá, todo o rebanho, não ficou um único animal sem ser vacinado. No ano seguinte, o pessoal chegou querendo que eu fizesse a mesma coisa. De novo, não, eu já ensinei a vocês, agora vocês eu ensinei vocês a pescar, agora vocês comecem a fazer a coisa. E eles fizeram, só que hoje o rebanho bovino no Campo Formoso não é mais significativo, acabou 80%. Mas ainda tem um rebanho de caprinos e ovinos considerável, porque eles se recuperam com muita rapidez, né? Doutor Santana, o senhor diria que hoje, no município de Campo Formoso, talvez falte políticas públicas municipais? Eu não sei se é bem isso, mas talvez seja faltando isso. Políticas públicas dentro do município, voltada para as diversas vertentes. É a questão da agricultura, é a questão da pecuária, é a questão o senhor falou agora há pouco da educação, independentemente do que venha de governo, políticas do governo do estado, do governo federal, falta o município desenvolver as suas políticas próprias? Não somente isso, entendeu? O município não tem política de coisa nenhuma hoje, tá certo? O que falta também é o município, um departamento que eu criei, que se acabou de projetos, entendeu? Você, por exemplo, o que é que eu estou buscando agora, aqui sem ser candidato a nada, sem fazer política, baseado nas minhas amizades. Por exemplo, o Aleluia está me ajudando. Tem um rapaz que é meu amigo, que hoje foi assessor
principal do presidente da Câmara Federal, que é o Zé Antônio da Tiquara, tá certo? Que é um cara de um valor enorme, tá certo? De um amor por Campo Formoso muito grande. Nós estamos olhando para ver como é que a gente traz para Campo Formoso uma UTI e um acelerador linear, que eu nem sabia o que era isso, mas é um acelerador de prótons de última geração, que ele, informado de Brasília, me disse que o governo Bolsonaro comprou 15 agora, tá certo? Isso vem de lá dos Estados Unidos, tudo para montar aqui um serviço de, como é que se diz aquele, tem a quimioterapia, radioterapia aqui em Campo Formoso, que com esses dois equipamentos e com o equipamento que o hospital já tem, você pode montar aqui um centro federal de saúde, uma central de saúde no município de Campo Formoso, com recursos que virão aqui se somar aos da prefeitura, recursos federais, recursos estaduais, um polo. Campo Formoso seria um polo de saúde federal, porque Bonfim, o hospital está vivendo, não sei nem como é que ainda está de pé, Jacobina, que recebeu 10 milhões de reais do deputado Elmar, que devia trazer para aqui, não trouxe. Entendeu? Eu falei isso a ele, que a política é errada, porque houve mudanças aí, desentendimentos, essa coisa toda. Eu acho que você só. A minha posição, por exemplo, é diferente do Elmar, diferente do Adolfo, entendeu? Que aquela política de perseguição a minha foi sempre de agregação. Tanto que as eleições aqui no município eram de eu ganhei uma eleição aqui em Campo Formoso por 145 votos, tá certo? E na outra eleição eu ganhei por 6.704. E a outra eleição por 6.505, tendo botado para fora uma vereadora por telefone que me traiu numa eleição intermediária de deputado. Tá certo? Então eu mudei o quadro, porque o povo reconhece o que as pessoas estão fazendo, a melhoria de vida significa muito. O cara ter a escola para colocar seu filho, ter o transporte para levar o menino, ter a professora de qualidade, ter a saúde, ter gente que cuide dos dentes dele, do negócio todo. Poxa, isso é o básico. Tá certo? E não se está se fazendo o básico em Campo Formoso. Está caçando rua, fazendo jardinzinho, derrubando árvore aí. Eu perguntei à prefeita, mas por que ela derrubava tantas árvores? Eu fiz uma brincadeira. Eu tenho respondido, prefeito, que você não gosta de árvore, porque você, quando era menina, subiu numa mangueira e caiu. E aí ela deu risada. Eu nunca ouvi falar nisso não e tal. Eu disse, sei que suas obras aqui são bem feitas, sei que você cuida de fiscalizar pessoalmente. O Paulinho me disse que você é rigorosa em fazer obras bem feitas. Ela disse, quem é Paulinho? Eu digo, é o arquiteto que a prefeitura contratou por concurso público, né, que foi meu parente. Mas entrou por concurso público, não foi feito por mim, não foi na minha gestão, não. Entrou na minha gestão. Não sei se foi de Chiquinho, de alguém depois de agora. E ela disse, mas eu vou plantar 1 milhão de árvores em Campo Formoso. Eu olhei assim, o tamanho de Campo Formoso, imaginei 1 milhão de árvores aqui, aí eu só perguntei para ela, não, onde é que ela ia arranjar assim, pó e corda para a gente andar aqui, com esse rajante. Aí, condição de circular um carro, coisa nenhuma, né? É essa coisa que falta, é o que? Planejamento. É você montar uma equipe boa para fazer projeto. É coisa fácil, tá certo? Não tinha essa equipe, não tem mais, não sei porquê. Você já leu no jornal alguma licitação para receber recurso federal? Eu nunca vi mais Campo Formoso aparecer no jornal com uma proposta de uma concorrência pública do negócio todo. Tá certo? E aí você fica limitado ao recurso público e, sobretudo, a desvios de conduta que eu não quero adjetivar, porque, na verdade, isso pode girar um processo onde eu tenho que sair do meu sossego para apresentar prova, para virar processo, para aquela coisa toda. Para isso, tem os órgãos de fiscalização de dinheiro público que estão funcionando por aí e que certamente um dia chegarão aqui. Mas a mudança que eu acho que tem que haver é na mentalidade, primeiro na capacidade e na mentalidade do gestor, do caráter do camarada, na maneira de servir, porque recurso tem. Recurso tem, era muito menor. Você pode fazer a comparação, uma referência à valorização do dinheiro, mas você podia ver o que eu nunca sonharia em ter, em termos, vamos supor assim, reais,
a metade do orçamento que hoje existe em Campo Formoso, e entretanto eu fiz tanta coisa, por que ninguém faz? O senhor acredita que dá para fazer a nova política hoje? Além disso, Operação Lava Jato, o cenário nacional, e as últimas eleições, os protestos, as manifestações, isso fizeram com que a população fosse cobrar, que cobre ainda mais da classe política, essa mudança na formatação e plataformas de governo que gere benefícios a curto, médio prazo ou longo prazo para a população? Eu acho que é mais a longo prazo, porque você não destrói um sistema corrupto formado ao longo de muitos anos, tá certo? Ao longo de muitos anos, tá certo? Vamos supor, de 1988 para cá, você já está com mais ou menos 31 anos, né? E depois da abertura democrática, ela voltou quase ao tempo que era anterior ao regime de força, o que faz com que muitos pensem que as democracias morrem exatamente por ser tão tolerantes com a corrupção, como é que se diz, com a falta de cada pessoa que entra, a alternância de poder é necessária, mas tem um defeito. Cada pessoa que entra tem um projeto, tem uma visão, tem não sei o que, essa coisa. Muitas coisas que foram feitas por mim não tiveram continuidade até hoje, tá certo? Mas eu acredito que com a formação eu conheço muitas pessoas boas que não querem entrar na política. Aqui, Senhor do Bonfim, em Salvador, no meu círculo de relação. Por quê? Porque diz que a política está podre, está corrupta, está não sei o que, essa coisa toda. Isso também está errado, porque se está podre, está ruim, tem que aparecer gente para consertar, porque ninguém vive sem política, tá certo? A política é fundamental, é da raça humana, a gente se desenvolve isso. Quem é que vai gerir a coisa pública, entendeu? Aplicar, arrecadar, gastar dinheiro? Isso não pode deixar de ser, porque senão vira anarquia, né? Vai vir sem governo. Então, me parece que o projeto, em função do que eu tenho visto, é a longo prazo. É você pensar, eu diria longo prazo, diria que vai ultrapassar, sem dúvida, alguns meus estreitos limites de vida, talvez até os seus. Mas você já vai encontrar, daqui a 20, 30 anos, um Brasil muito melhor do que o de hoje, porque o Brasil que eu conheci há 40 anos atrás era muito pior do que o Brasil de hoje. Está melhorando, talvez até com um crescimento inicial, uma coisa dessa qualquer, que faz com que assim mesmo venha aqui a iniciativa privada, faz alguma coisa toda. Doutor Santana, falar de legislativo, Congresso Nacional, a sua visão do Congresso, e trazer para perto da gente aqui a avaliação sua da Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Não se avalia o que não tem valor. A Câmara de Campo Formoso, o presidente é um facínora, criminoso, o vice-presidente está na cadeia, já devia estar há muito tempo, tá certo? Os outros vereadores, bom, você tem exceções, você quando critica a Câmara de Vereadores como um todo, não é que a Câmara de Vereadores seja ruim. Você tem ali um menino que está lá na laje, faz um bom trabalho, votei com ele, não estava com o negócio. Esse menino de Socotó, é um rapaz bom, que tal, que eu nunca soube de nenhuma coisa ruim dele. Você tem alguns, os 4 ou 5 vereadores que fazem o seu papel. Mas a Câmara de Vereadores em Campo Formoso, historicamente, para mim, essa é a pior Câmara de Vereadores que já existiu desde que eu nasci e que me entendi como gente. Certo? Espero que o povo de Campo Formoso venha a tomar conhecimento disso e dê uma resposta. Tem muita gente que vai pintar aí de boa qualidade como candidato. Espero que o povo reconheça isso. Certo? Agora, o Poder Legislativo como um todo também não está bem, né? Você olha, você hoje nem sabe direito quem são os deputados estaduais. Mas segundo de várias pessoas eu ouvi dizer que depois da gestão do Marcelo Nilo, que foi presidente parece que 6 vezes da Câmara, 6 mandatos consecutivos, um deputado estadual está retirando quase R$1 milhão por mês. Tá certo? Então,
eu não sei se é verdade, mas que falam isso lá, falam, e diz que todo boato tem um fundo de verdade, né? A Câmara Federal, rapaz, os benefícios que a Câmara Federal concede a um deputado são imensos. O cara, quando vai, já está preparando o filho, o neto, o bisneto. Isso não pode dar certo, afinal. A democracia precisa de alternância de poder. Que alternância a gente tem na Câmara Federal? Muda o camarada, mas vai ver quem é um sujeito aí, Manuel de Andrade, vai ver que ele é parente de Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que era político no tempo do Império, entendeu? Pode olhar que esse tipo de coisa está acontecendo. Agora tem que educar os povos para poder ver, dar a ele instrumentos de informação. Hoje, graças a Deus, você chega no BOJ, na laje, no negócio, está o caba novo com o telefone, com a internet, vendo as coisas. Isso é de uma importância imensa, né? Embora às vezes o caba não esteja vendo as coisas certas, sabe? Mas acaba vendo, mesmo sem querer, que tem muita coisa boa, né? E serve, é um instrumento que não tinha de educação e formação das pessoas. Sabe? Mesmo assim, há essa dificuldade de renovação, principalmente vamos citar aqui no município. Às vezes no legislativo a gente vê surgindo alguns nomes, vereadores, mas no executivo mesmo fica aquela coisa polarizada. É difícil encontrar um nome que diz isso aqui pode chegar lá, e eles não conseguem visualizar isso. É o seguinte, aqui está, ou é Nascimento ou é Gonzaga, tá certo? Ou é Gonzaga. Eu não posso ainda, porque eu não fiz fortuna, eu hoje, com os encargos familiares que tenho, com os empregos que eu mantenho na fazenda, cerca de 12 empregos, e não pago menos do que o salário mínimo, tá certo? A ninguém, tá certo? E aí você tem que cuidar às vezes do médico, do filho doente, não sei o que, daquela coisa toda. Então, às vezes, me falta dinheiro no fim do mês e a gente até recorre até a agiota. Entretanto, ao povão aí, eu sou muito rico. Doutor Santana, Sérgio lhe fez a pergunta em relação à renovação. O senhor apontaria alguns nomes em termos de renovação, e eu faço uma outra pergunta ainda, além dessa. Se o senhor apontaria nomes dentro desse processo de renovação no município de Campo Formoso, e sendo procurado pelos dois grupos, ou pelas duas lideranças, vamos dizer assim, tanto o Elmar quanto o Adolfo, o senhor, tendo um consenso, ainda assumiria essa responsabilidade de sair candidato a prefeito de Campo Formoso? Eu não fui procurado com essa finalidade pelo Adolfo. O Adolfo não abre mão, eu não tenho nem Menezes, nem Gonzaga. Ele não abre mão de que a pessoa saia do seio da família. Embora esteja com receio de que o Elmar tenha razão e a prefeita atual seja inelegível, né? Tanto que eu já fui procurado por outra pessoa aqui, já me prevenindo que é, como é que se diz, até parente distante do Adolfo, com a vontade de ser candidato a prefeito em substituição a Rose. E eu disse a ele que dificilmente, embora ele fosse uma pessoa decente, direita, eu não aceitava que eu fosse trocado por um Zé Lamão, por exemplo. No grupo isso foi feito pelo Adolfo com relação a mim. E eu duvido que você pergunte ao Adolfo e à Rose se eu já fiz a eles um único pedido pessoal, ou se fiz todo o único primeiro pedido que eu fiz foi um transporte para 18 crianças lá que plantaram tomate, filho. Você passou 6 meses, eu agradeci a ela e disse a ela que seria o meu primeiro e último pedido. Mantivemos um relacionamento atual, mantemos até hoje, não tivemos, mas ela agora fez uma coisa muito feia comigo, uma ameaça, tipo, ou dá ou desce, e eu preferi descer, tá certo? Então, ficaram remotas as possibilidades de apoiar um candidato que seja Rose ou que seja algum outro ligado, porque eles estão me ameaçando, eu assim entendi, com tomar medidas de execução de quantias que eu não devo, que foram inventadas pelo Dr. Chiquinho quando prefeito, sem saber que eu já ganhei quase todas na Justiça. Eu ia com a lista original de 59 projetos, dos quais 40 eu já ganhei.
certo? Porque não tinha sentido eles inventar, o Tiquinho inventou dívida ativa, e somente ele assinou o atestado de dívida ativa, que devia ter tudo pelo negócio ali, para justificar, para fazer pelo Código Tributário, para se executar uma pessoa, tem que antes fazer o processo de cobrança administrativa. Eu nunca recebi cobrança administrativa, não, porque os processos não existiam, a dívida não existia. Na justiça eu teria que provar, estou provando e estou ganhando, entendeu? E não devo um centavo à prefeitura de coisa nenhuma. Na verdade, tem cobrança até de IPTU. Eu nunca tive um caso aqui em Campo Formoso. Essa é a primeira. E essa eu ainda estou pagando IPTU em nome do proprietário original. Não tive condição de passar o documento para eu ter, é que tem um documento particular de compra e venda quitado, irrevogável, retratável, mas ainda não passei uma escritura pública, nem sei onde anda o cara. Me delegou, mas eu estou seguro porque ele já recebeu, ele deu a quitação e tal, a esposa dele, essa coisa toda. Mas, como é que se diz? A questão de que você pega, o que é que acontece? Eu fiquei, então, numa situação, ainda estou, de indefinição com relação ao próximo prefeito. Evidentemente que a essa altura vai me restar o Elmo, que eu posso apoiar, ou que posso simplesmente ficar parado, dar o meu voto pessoal, ficar parado. Isso ele sabe, veio aqui me procurar com o Elmar. Elmar me procurou para eu ser candidato único. Eu quero que você seja candidato único. Eu digo, Elmar, você já conversou com os russos? Aquela célebre pergunta que foi feita a Vicente Feola em 1958, né? Você sabe a história, né? Então, o resultado... Ele disse, não, não tem saída não, a prefeita é inelegível. Aí você olha, ele é inelegível, por consequência, a mulher é inelegível, a irmã é inelegível, e não tem outra pessoa que ele possa botar na família que tenha candidato a prefeito. Então ele vai preferir preservar a candidatura e o nome que ele tem ainda como chefe político forte, se aliar e apoiar também com o seu compromisso de que ele seria o seu deputado estadual e eu seria o federal. Ele disse, muito obrigado, mas eu em nenhuma hipótese aceito a candidatura a prefeito. Eu agradeci. Foi o único que me ofereceu, mas os três tiveram acesso à pesquisa e que me colocavam em primeiro lugar. Mas eu me dizia assim, eu sou cavalo do Paraguai, eu saio na frente, mas não tenho dinheiro para fazer a campanha, porque a campanha em Campo Formoso é muito cara, todo mundo sabe disso, tá certo? E aí a coisa ficou, vem o processo de renovação. Eu vejo que a renovação só se fará com um terceiro grupo. Por causa da autoridade, da centralização dos dois chefes políticos, dos dois grupos atuais, tá certo? Eles não delegam, eles são muito ciosos do poder. E como sairia esse terceiro grupo, essa terceira via? Fez-se uma tentativa mais... Essa terceira via, eu até andei tentando, mas eu não sou a pessoa para fazer isso, porque haveria uma desconfiança, apesar da minha afirmação de que não queria ser prefeito, no fim você vai querer ser. E até as pessoas me apoiariam nisso, tá certo? Mas gerariam despesas que eu não poderia cobrir a essa altura da vida, porque eu tenho responsabilidades pessoais muito grandes e eu não tenho nenhuma sobra de recurso para meter nesse tipo de coisa, entendeu? Eu gostaria até de ser o condutor dessa terceira via. Mas tem gente aí, por exemplo, você olha a menina, a Dora Hildes, é um quadro muito bom, tem vontade. O Renatinho, marido dela, tem uma vontade ainda mais recôndita, tá certo? Um pouco mais disfarçada. São ótimas pessoas, tá certo? Paulo Henrique, do Zito Veras, é um camarada com experiência até internacional, com dinheiro, um camarada bom. Dr. Franco é um homem extremamente sério, tá certo? Você tem alguns médicos, você tem algumas pessoas formadas aqui em Campo Formoso, que até fariam um
acredito que se juntassem, fariam. Tem uns 2 médicos novos aí que visualizam isso. Esse menino Zé Antônio da Antiquária, um excelente cara, sobretudo no caráter e no conhecimento que ele tem em Brasília de tudo quanto é setor. Entendeu? Ultimamente eu encarreguei de resolver um problema. O deputado Aleluia e o Zé Antônio. O Zé Antônio resolveu o problema em 48 horas. Uma semana depois de tudo resolvido, a Aleluia me ligou dizendo que já tinha conseguido. Olha, isso. O filho do Zé Antônio agora se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. Com a presença, eu recebi um convite, quase que eu vou, mas no fim não deu. E que ele me merece isso. Eu recebi um dia uma medalha do Congresso Nacional e não me consta que alguém aqui na região jamais quer a medalha de honra ao mérito do Congresso Nacional. Tá certo? E o que eu fiz? Eu não conheço César Maia, o Rodrigo Maia, eu não conheço esse povo lá. O Elmar não foi. O Aleluia eu conheço demais, é meu amigo pessoal, também nem se lembra desse tipo. Porque no fim foi o Zé Antônio, que andou fazendo aí uma investigação sobre mim através de João Barreto, o pessoal todo aí arranjou minha biografia, e com um relacionamento estreito que ele tem com o Rodrigo Maia, daqui a pouco eu estou relacionado para receber essa medalha, e fui lá e recebi, está aí guardado, tá certo? Mas agora eu gostei, a medalha diminuiu o valor para mim, porque deram esse ano a 2 pessoas, Dias Toffoli e Gilmar. Eu não me considero melhor que ele. Então acho que essa renovação, está aí você também, você está chegando, é interessado em política, eu vejo que você é possível que haja uma coisa. O Macário é um político também absolutamente, como é que se diz, candidatável, prefeiturável. Talvez vocês tenham limitações de natureza econômica, mas isso às vezes muda também, não é? Vocês são bons quadros, eu tenho muito respeito aí por vocês. Não digo aqui o Sátiro é outro cara inteligente. Tá? Eu, se viver muito, estou aí para apoiar quem quiser fazer um processo de renovação de Campo Formoso. E digo isso, se for um cara jovem e de bom caráter, eu não tenho oferta para ninguém. Eu apoio de olhos fechados, mesmo que quebre a cara. Talvez a pergunta que eu vou fazer, o senhor diga assim: não, Macário, depois vocês vão marcar uma nova entrevista e perguntar para ela. Mas pela sua convivência, o aprendizado que ela teve, a sua esposa, Madali, ela ainda tem alguma pretensão? Ela ainda pensa, sonha em um dia administrar o município de Campo Formoso? Teria esse apoio que ela lhe deu em família, esse apoio que ela lhe deu para que o senhor pudesse desenvolver suas atividades empresariais e administrativas dentro do município? Ela teria esse feedback também para que ela hoje pudesse pleitear? Olha, eu conheço minha mulher, sei que ela é extremamente séria e responsável nas coisas que faz. Já visto ali que ela fez um bom trabalho na Câmara de Vereadores, ela foi uma boa professora, aí montou uma escola que teve que fechar, não por causa dela, mas por minha causa, porque ninguém queria pagar pelo fato dela ser minha mulher e de todo mundo se apresentar como meu eleitor na escola. Mas acontece o seguinte: Madali hoje tem muitas responsabilidades maiores e mais imediatas, não digo maiores, mas mais imediatas. Por exemplo, estão nascendo os netos, e ela é uma avó, que é a avó até dos meus filhos que não são filhos dela. Tá certo? Ela é uma avó extremosa, louca pelos netos todos, tá certo? Continuam nascendo, graças a Deus. E veja bem, tem a mim para cuidar de mim, na minha velhice. Ela que também cuidou muito bem de minha mãe, que morreu recentemente, ainda não fez 60 dias. Ela cuida também de meu irmão lá, que está com um processo, não é Alzheimer, mas é a mesma coisa, é demência frontotemporal. Ele hoje está insano, não conhece ninguém, não fala, não tem controle fisiológico, entendeu? É uma situação terrível, de vez em quando ele desmaia, tem até parada cardíaca. Tem tido ali aquele SAMU de uma eficiência incrível lá em Bonfim. Chama o SAMU, 5 minutos depois ele está na sua porta com uma equipe boa, do lado, tem funcionado. Uma vez ele teve uma parada cardíaca, foi ressuscitado. Ele está
uma fase já grave da doença, que infelizmente ela é incurável, né? Então, são essas coisas aí. Também eu tenho meus projetos para ela, ela vai ser a minha companheira quando eu tiver um dinheiro para conhecer o mundo. Agora, vou conhecer com o meu recurso, decorrente das minhas atividades, das minhas coisas, do fato de eu ser proprietário de terra, que foram de meu pai, de meu avô, de meu bisavô, daquela coisa toda, não é com dinheiro de política, por conta de Assembleia Legislativa, de Câmara Federal, ou de dinheiro público qualquer. E eu vou lhe dizer uma coisa, o emprego de prefeito foi o pior negócio, o pior emprego que eu já vi na minha vida. Você perde a privacidade, você está ouvindo proposta indecente toda hora, você está vendo um promotor lá do inferno que vem querer mandar na prefeitura, vem um juiz se imiscui, vem uma Câmara de vereador, o vereador quer dinheiro para tudo, para aprovar projeto, para fazer não sei o quê. Eu não aguento mais isso de jeito nenhum. Então, eu nem quero isso para minha mulher. Tá aí então, amigos do Notícias e Mais, esse foi um bate-papo com a liderança de Campo Formoso, Dr. Santana. Outros bate-papos com outras lideranças irão acontecer, afinal de contas precisamos saber o que eles pensam sobre a política de Campo Formoso, a política de modo geral, e claro, você também precisa saber o que eles estão pensando sobre o município de Campo Formoso. Dr. Santana, muito obrigado por esse bate-papo conosco aqui no Notícias e Mais. Eu estou sendo, como é que se diz, agraciado por vocês em fazer essa entrevista comigo, e eu tenho mais coisas para falar, talvez até nós fizemos hoje um trabalho de falar sobre um bocado de coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho, vamos supor assim, às vezes projetos específicos de coisas que dariam certo para Campo Formoso e que, quem sabe aí, em outra oportunidade, a gente possa fazer uma entrevista mais direcionada para que o povo ainda bote na cabeça das pessoas. E eu parabenizo a vocês porque essa entrevista tem, sobretudo, um cunho pedagógico, tá certo? Se hoje esses blogs estão tendo uma, como é que se diz, uma visualização enorme, tá certo? Uma popularidade muito grande, e na medida que vocês mantiverem essa coisa com essa inteligência, com essa habilidade com que vocês se houveram hoje, sem dúvida alguma, vocês vão ensinar muita coisa ao povo de Campo Formoso e de toda a região. Eu fico agradecido a vocês por isso, entendeu? E me coloco à disposição e faço de vocês, já admirava o trabalho de vocês, agora admiro muito mais. E quem agradece sou eu, entendeu? Eu fui, como eu tive a oportunidade de fazer, de dizer alguma coisa que possivelmente possa servir como orientação para alguma pessoa no futuro, tá certo?